Bom, gente, continuando então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Program.cs, né? No .NET 5, né, nas versões anteriores, nós tínhamos dois arquivos quando o assunto era configuração, que são os arquivos Program e o Startup. O Program, ele só tinha a configuração da inicialização da aplicação. Isso aqui foi uma solução da Microsoft, quando ela criou o .NET Core, que era para que a gente pudesse abrir a aplicação multiplataforma, né? Então, você ia carregar no Windows era de um jeito, você ia carregar no Linux era de outro, né? Ia carregar no Mac era de outro. Então, a Microsoft criou uma classe Program, que era responsável somente por fazer o carregamento da aplicação. E aí, nós tínhamos a classe Startup.cs, que era responsável apenas pela configuração. Então, quando eu pegava aqui o Startup, eu só usava a configuração do Startup. Ele vinha com os métodos aqui, ó, configure, configuration, na verdade, aliás, é isso mesmo, configure services, e o método configure, que era onde eu faria as configurações iniciais da aplicação e as configurações de inicialização da aplicação. Com o desenvolvimento da linguagem, a Microsoft percebeu que podia simplificar isso aí, né? Podia deixar a inicialização mais rápida, mais fácil. Porém, se eu sou mais saudosista e quero, né, fazer a configuração e fazer essa configuração manual. Outra coisa que a gente vai perceber é que quando a gente estava usando as versões anteriores do framework, a gente tinha um monte de usings aqui repetido. Ó. A gente pode notar que é o system, system.collection, system.link, system.thread. Todos esses carinhas aqui, eles tinham que ficar sendo repetidos em cada classe que a gente estivesse trabalhando. Hoje, a Microsoft criou o conceito de using global. Então, a gente tem uma configuração carregada na aplicação que ele já traz todos esses usings que são de compartilhamento, né, de uso comum, ele já traz um carregamento singleton. Então, dessa forma, quando a nossa aplicação sobe, ele já sobe todas essas bibliotecas aqui, e quando a gente precisa, dentro do nosso programa, chamar alguma dessas funções, já está carregado em memória. A gente não precisa ficar carregando cada um desses caras separadamente. Então, foi uma grande modificação aqui na arquitetura da aplicação que a Microsoft fez, criando essa classe Program e única, né, que já traz tanto a parte de configuração quanto a parte de inicialização. Então, nós temos aqui uma variável builder, que vai herdar, né, que vai, na verdade, vai instanciar a web application, que é a parte referente à configuração, que seria o startup, né, propriamente dito, e temos a variável app, que vai representar um build, né, ou seja, a inicialização da aplicação. Então, eu faço tudo dentro de um arquivo só. A configuração agora ficou bem mais simplificada. Então, repara que aqui no Builder, nós temos o comando Create Builder, onde ele vai já carregar as configurações, né, a instância aqui vai carregar tudo que é necessário para configurar a aplicação. Aí nós temos aqui o builder.services, que vai carregar a inicialização básica. Por exemplo, aqui eu estou adicionando os controllers, estou adicionando o Swagger, fazendo a adição do Swagger, fazendo a adição dos endpoints da minha API, uma vez que eu estou trabalhando com um projeto API, então já estou carregando os endpoints. E aqui no build, eu estou passando todas essas configurações para a inicialização da aplicação. E na sequência, tudo que vem chamando aqui o app, é onde eu estou dizendo, ó, essa configuração essa aplicação vai usar tal recurso, vai usar tal recurso, vai usar tal recurso, e as configurações dessa aplicação estão contidas aqui no objeto Builder que foi instanciado anteriormente. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento é configurar aqui
a minha connection string e configurar o Entity Framework. Então, eu vou pegar aqui uma configuração pronta para a gente poder partir uma configuração já feita, copiar aqui. Então, vou adicionar aqui, antes do build, né, imediatamente antes de eu criar a variável app, eu vou criar aqui um builder.services.addDBContext. E aí, agora, no addDBContext, eu vou passar qual é a minha classe de contexto, que aqui eu vou chamar de escola context. Vou chamar não, né? Eu já chamei, na verdade. E dentro desse escola context, eu vou adicionar a referência aqui da pasta models. Está demorando um pouquinho aqui para achar a referência. Consegui, finalmente. E aqui eu estou adicionando aqui o escola context. E aí a gente lembra que quando a gente criou o arquivo de contexto, ó, ele ia receber um DB Options, né? Um DB Context Options. É justamente aqui onde eu vou fazer a configuração. Options, tal que, e aí eu vou dizer qual é a configuração que eu vou trabalhar. Nesse caso, eu vou trabalhar com use SQL, né? A gente trabalhou com o SQL Server nessa aplicação. Cadê? Não, faltou aqui uma pequena configuraçãozinha. SQL Server. Aqui, ó, use SQL Server. E aí agora eu vou passar qual é o meu arquivo de configuração. Qual é o meu arquivo de configuração, não. Vou passar qual é a minha connection string, o nome da minha connection string. Esse nome, eu vou encontrar ele lá no app7.json. Então aqui, a gente não criou a seção Connection Strings e não criou o escola Context. É exatamente essa configuração aqui que eu vou pegar. Ó. Então, eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V, por isso que eu falei para a gente usar o mesmo nome, para ficar mais simples, né? Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o meu arquivo de configuração vai carregar o dbcontext para o arquivo escola context, e o que ele vai passar de opções é o quê? Ele vai usar o SQL Server e a connection string vai ser obtida da configuração que está aqui no app7.json e ele vai obter especificamente a seção connection string. Então, ele está dando aqui, né, um get connection string, ele vai pegar especificamente a seção connection string. E o nome, né, da configuração que eu realmente vou carregar é o escola context. Então, ele está percorrendo esse caminho aqui, ó, configuration. Ele veio dentro do app settings. Get connection string. Ele está pegando a seção connection string. E dentro do connection string, ele vai procurar pelo item escola context. Então, ele vai procurar o elemento escola context. Foi essa uma das vantagens aí, só para o pessoal sacar também, porque eu não boto essa connection string direto ali nessa linha 15 ali? Porque o que está dentro desse CS, quando builda, está num escopo fechado, vai virar uma DLL, entendeu? Algo do tipo ali, e você não consegue alterar, você tem que compilar de novo, se você quiser mudar. E além disso, puxando de um arquivo JSON, não, pô. Você pode, dependendo do ambiente onde ele está, você tem um arquivo diferente que aponta para outro banco de dados, por exemplo. E além disso, o .NET ele tem um recurso que você tem aqui o app settings, ou você pode expandir ele. Ele tem aqui, ó, um arquivo app7.deployment.json, que é o quê? Quando eu dou um F5 aqui na minha aplicação, né, quando eu dou um build solution, né, que é um debug, aliás, né, vem aqui, ó, debug, e bota aqui o start debugging, né, com F5, que é aquele que me permite botar breakpoint na aplicação e depurar a aplicação, ele automaticamente pode usar essa configuração do deployment. Então, por exemplo, eu posso ter uma configuração que seja o seguinte: aqui no arquivo app7.json, eu estou apontando para o meu ambiente de teste e no deployment eu posso estar apontando para o meu ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui, esse é meu ambiente de desenvolvimento, localDB, MSSQL localDB. Só que no meu ambiente de produção, eu estou trabalhando, por exemplo, num servidor alocado. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, né, botar aqui, ó, my database ponto
meudomínio.com.br. Então, suponhamos que esse aqui seja o endereço do meu banco de dados, né? E aí eu já sei que quando eu der um F5 aqui na minha aplicação, ou quando eu vier aqui, ó, debug, start debugging, automaticamente o .NET, ele vai, o CLR, né? Ele vai buscar a configuração dentro do meu arquivo deployment, que está apontando para a minha base local. E quando eu publicar isso aqui, quando eu, né, der um publish para um ambiente de produção, que eu posso simular isso aqui com o debug start, o without debugging, né, que aí eu vou estar simulando um ambiente de produção, ele vai pegar a configuração do arquivo app7.json automaticamente. Então, dessa forma, eu elimino a necessidade de ficar toda hora. Muda a connection string para desenvolvimento, muda a connection string para produção. Eu trabalho com duas configurações fixas. Uma já para o ambiente de dev e uma para o ambiente de produção. Então eu tenho esses profiles ali que você tem perto daquele play ali, né? Tem aquele foguinho ali. Tudo que aparece listado ali, você consegue criar e entender mais do lado ali, a seta branca ali, né? Aqui é o start debugging, né? Tudo isso que está aparecendo ali, ó, ES Express, se você for em propriedades ali, isso. Lá no Solution Explorer. Aqui, ó, Properties, Launch Settings. Launch Settings, você vai ver todos aqueles profiles, olha lá. ES Express. Profiles, ó, Escola API, configuração do ES Express. Aquilo que o Marcos falou, a variável de ambiente, tá desenvolvimento. Isso. Você pode ter uma outra que está simulando, falando que é produção, production, entendeu? Exato. E aí ele vai carregar aquele JSON baseado nisso, sozinho já. Eu Pela posso, variável de inclusive, ambiente, ele já fazer carrega. isso aqui, ó. Quando eu estou usando o ES Express, eu estou em ambiente de desenvolvimento. Quando eu estou usando o API aqui, que é a configuração do ES, né, server, eu posso mudar aqui, ó, para production. Essa sacada de variável de ambiente serve para connection string, que é o que a gente está vendo hoje, mas serve, por exemplo, para habilitar um Swagger ou não. Tipo, eu não quero expor o Swagger em produção. Isso. Aí geralmente já vem até isso habilitado lá, ele olha, se for desenvolvimento, ele não habilita o Swagger, por exemplo. Então... e a gente pode observar isso até por padrão. A Microsoft agora ela também mudou isso, né? Ela já colocou aqui a instância do Swagger, a inicialização do Swagger, dentro de um if aqui, ó. Se o meu ambiente for desenvolvimento, eu adiciono o Swagger. Quer dizer, se ele testou aqui, eu não estou trabalhando em ambiente de desenvolvimento, ele não inicializa o Swagger. Então, nesse momento, ele está configurado tanto o profile Escola API quanto o profile ES Express, ele está trabalhando como se fosse um ambiente de desenvolvimento. Mas eu posso, por exemplo, mudar isso aqui para produção, aí botar esse cara aqui, né, vazio, que aí ele vai buscar a minha configuração padrão lá na minha rota, e dessa forma eu consigo rodar a aplicação simulando um ambiente de produção. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, que eu quero rodar o ES Express, ele vai chamar o ambiente de desenvolvimento. Se eu escolher aqui que eu quero rodar o Escola API, né, o profile Escola API, ele vai automaticamente pegar o meu ambiente de produção. E aí, juntando essa informação com esses dois arquivos aqui, ó, appsettings.json e appsetdeployment.json, quando eu pegar o ES Express, ele vai usar esse arquivo aqui, ó, o ambiente deployment. E quando eu usar o Escola API, ele vai pegar o arquivo appsettings.json. Então, ele já vai automaticamente fazer essa seleção para mim. Primeiro já está meio que ligado à produção e o de baixo o desenvolvimento. Exato. Aí eu deixo rodando aqui, ó, ES Express, quando eu iniciar, ele pega o ambiente de desenvolvimento. Se eu mudar aqui e botar o Escola API, ele vai simular um ambiente de produção. Ou, se eu der um Start Without Debugging, né, ele também vai pegar simulando o ambiente. Gente, entendendo esse conceito, pô, isso aí norteia muita coisa, tá? Entendendo isso, quando você marca aquela opção, quando o Marcos colocou o New Project lá, quando você marca Docker, por exemplo, ele já vai criar um profile para rodar com Docker e vai salvar lá no Launch Settings também, entendeu? Ele já vai criar um profile específico para rodar o Docker. Só tirar aqui, botar a configuração padrão de novo.
Eu tirei aqui para explicar, né? Mas a gente vai usar uma configuração só. E aqui no Launching Settings, os dois vão apontar para o ambiente de desenvolvimento. Inclusive, gente, se eu quiser aqui, eu posso também trocar as portas da minha aplicação, né? Posso dizer aqui, ó, se eu vou usar o IS Express ou não, tá? Qual é a porta que eu chamo aqui quando eu estou trabalhando no IS Express. E ainda eu posso dizer se a minha aplicação vai rodar o browser ou não. Eu posso, por exemplo, se eu estou no projeto API, eu posso querer que o meu API inicialize, mas não apresente uma interface gráfica, né? Que aí todo o consumo do projeto API vai ser feito apenas por interface de programação, né? Apenas programaticamente. Então eu posso inibir, né? É muito usual fazer isso que o Marcos está falando ali. Quando você está trabalhando num projeto, por exemplo, que você tem diversas APIs e tem um projeto de BFF. Então você quer levantar o projeto da BFF para testar e tal, mas as outras APIs que você levanta para poder compor esse cenário aí, não faz sentido ele sair abrindo um monte de página e você ficar perdido lá, entendeu? Isso. O canal de comunicação que você vai usar é a BFF, né? Agora só explica pro pessoal o que é BFF, Chico, senão o pessoal vai pensar que é Best Friend Forever, né? É a piada eterna. Isso ali a gente não vai abordar hoje, mas tem lá para frente a gente vai falar sobre isso. É um camarada que também é um projeto do tipo API, igual o que a gente está vendo, só que no conceito dele ele tem uma responsabilidade diferente, né? Ele fica à frente de todas essas outras APIs, imaginando um cenário aí de microserviço ou não, né? Mas você tem diversas APIs e esse camarada pode blindar, de certa forma, um request que vem de uma aplicação mobile, de um Angular, né? De um SPA da vida, um React. Em vez dessas aplicações ficarem batendo em diversas APIs que têm endpoints diferentes e hosts diferentes, ela fica centrada, né, concentrada numa BFF, ela só conversa com essa BFF, e essa BFF fornece tudo que ela precisa e interage com quais APIs forem necessárias para poder fazer essa comunicação fluir. Então é back-end for front-end. Ele faz a conversa com os amiguinhos dele lá do APIs, né, internas, que podem ser privadas, e ele é público e conversa com esse cara que está externo. Uma camada também de segurança, né? Você não expõe todas as suas APIs, você bota só a BFF ali e o resto é numa rede interna, numa outra rede. Isso aí. Bom, continuando aqui então, gente, falar aqui sobre a configuração. Eu adicionei aqui o AllDB Context, né? A configuração do Connection String. Dessa forma, eu passei aqui a dependência, né, do construtor que foi criado lá no Escola Context. Ó. Escola Context, ele está me dizendo aqui que ele precisa receber um option e vai passar esse option para a base. E aqui na inicialização, no startup, eu estou dizendo aqui ó, que o meu Escola Context vai receber options e nesse option eu estou usando o driver do SQL, eu estou usando o conector do SQL Server e estou passando para esse conector a configuração do meu connection string, que é o Escola Context. Na sequência, eu estou dizendo agora aqui, ó, minha aplicação pode iniciar. Então, eu estou dando um build para, né, definir a inicialização, e aí agora eu estou fazendo a configuração da minha inicialização. Se eu estiver no ambiente de desenvolvimento, eu vou adicionar o Swagger, vou adicionar o redirecionamento de HTTP para garantir que a minha aplicação rode em cima de um protocolo HTTP, vou trabalhar com autorização para ele respeitar, né, os permissionamentos da minha aplicação, vou mapear os meus controllers. Isso aqui também é outra coisa interessante, né, que esse map controllers, ele vai dizer o seguinte: o roteamento da minha aplicação vai obedecer à configuração de rota que eu colocar lá no meu controller API, no meu controller API. Então, quando eu for criar o meu controller, é que eu vou dizer, esse método aqui vai ser um get, esse método aqui vai ser um post, o nome desse método aqui vai ser tal, o nome desse método aqui vai ser tal, esse método aqui vai receber o parâmetro tal, esse aqui vai receber o parâmetro tal. Então, ele vai respeitar o roteamento do meu controller. E por fim, já tenho tudo configurado,
ele vai dar um run para startar mesmo, né, para subir a aplicação propriamente dito. Então, com isso, a gente conseguiu, né, apenas no arquivo program.cs, fazer toda a configuração da minha aplicação para que ela possa subir corretamente. Agora, fica faltando apenas a gente criar o banco de dados a partir dessa configuração que a gente acabou de fazer para o Entity Framework. E aí, para fazer isso, a gente vai, né, seguir no próximo vídeo, utilizando aí as migrations, né? Utilizando o Model First, né, como o nome já sugere, a gente vai criar as migrations que vão ser responsáveis por atualizar o meu banco de dados. Então, segura aí mais um pouquinho que a gente já vai começar o próximo vídeo.